Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Legal, estamos começando mais programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma acessada no Facebook ou no Instagram, ver o assunto que foi aqui conversado durante o dia, ou mesmo ver programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma relembrada do que foi aqui posicionado. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor, lentes de grau com filtro azul, máxima proteção contra as mídias de celular, tablet e computador. Parcela tudo em 10 vezes sem juros em todos os cartões e tem uma promoção especial também em armações de grau. Ubra, descontos de 80% para investir na tão sonhada graduação. Dá uma olhada, saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. Espaço Vôlei convida, acompanhe o Campeonato Citadino de Voleibol. Nosso convidado de hoje, o Nestor Rossi, professor Nestor Rossi da UFSM. Satisfação, professor, recebê-lo aqui. Nós tivemos a satisfação de conversar consigo no rádio, né? E agora estamos aí com esse programa especial falando sobre o atletismo, o projeto da universidade, o sucesso, né, do trabalho que está sendo lá desenvolvido na volta da pandemia. Conta para a gente um pouco sobre esse retorno aí, digamos assim, depois da pandemia, esse trabalho todo está sendo desenvolvido, professor. Muito obrigado, Tess, pelo convite, muito obrigado pelo espaço, pelo reconhecimento que tu dá para a gente. É muito importante isso para nós, primeiro agradecer, né? Por causa que assim a gente consegue mostrar o trabalho, porque muitas das pessoas não conhecem o atletismo. O atletismo ele foi muito forte na cidade durante as décadas de 70, 80, tinha competição quase todo final de semana, troféu Imembuí, troféu Primavera, só que com o tempo foi se perdendo. Então a gente veio retomando isso aí em 2017, quando a gente reestruturou a equipe, aí conquistamos 2018, 2019, já falamos sobre essas conquistas aqui, e aí teve pandemia, a gente estava no meio da nossa reforma da pista também, uma pista aí de alto nível, vai ser uma das melhores do país, uma pista sintética, onde a gente vai poder trazer competições para Santa Maria também, competições de nível estadual e nível nacional, porque até anteriormente não podia. Com a pista de carvão, normalmente não sai competições assim. Agora, tendo uma pista oficial, uma pista sintética, melhora tanto os nossos treinamentos, quanto trazer competições e movimentar também toda a cidade, porque tu imagina, a gente estava... Um pouquinho mais para frente, né? Não vou adiantar. Depois eu volto a tocar nesse assunto, que é a questão dos JUBs, estava para vir aqui para Santa Maria também. A gente estava trazendo esse trabalho. Ano passado, né? Exato. Aí veio a pandemia, parou, os nossos treinos pararam, a gente estava mantendo o treino. Os atletas, tem muitos estudantes, muitos atletas aqui da cidade, mas aí com a universidade fechada, estava cada um treinando na sua casa, na rua de casa, na avenida aqui da cidade, nas avenidas, e foi assim, foi se estruturando. Eu, como treinador, mandava treino pro pessoal, então não conseguia estar aquele olhar, sabe, próximo ali, onde pode fazer pequenas correções que fazem a diferença. Mas aí via de longe, muitas vezes o pessoal gravava vídeo, me mandava, eu analisava o vídeo, enviava o retorno para eles. E a gente foi indo e foi melhorando nesse sentido, fomos evoluindo. Pandemia, todo 2020 não teve nenhuma competição, totalmente parado. 2021 estava para começar ali em março, abril, mas aí deu aquele novo surto, parou tudo e aí agora retomamos. Nesses últimos 2 meses, aí a gente teve várias competições, vários bons resultados. Teve campeonato sub-16, campeonato sub-14, campeonato brasileiro, os Jogos Universitários Brasileiros e agora temos o campeonato estadual ainda. Então, várias conquistas. A gente começou também um trabalho de base, um trabalho que a gente já queria desenvolver, que é com jovens de comunidades carentes de São Cepé. A gente atua também em outras cidades, a gente conseguiu com o professor Fábio. Tem polos lá, né? A gente teve polo em Júlio de Castilhos, polo em Nova Palma,
polo em São Cepé agora, e aí atua justamente com essas crianças carentes, que eu acho que é ali que está a base, né? Não tem como surgir o atleta olímpico que a gente viu agora nas Olimpíadas de Tóquio, foi transmitida, sem ter essa base, sem a gente começar lá nos jovens, isso independente desse atletismo ou ser qualquer esporte. Acho que a gente precisa ter esse trabalho de base para fazer os jovens entrar para o esporte, que muitas vezes estão afastados, não tem mais. A gente começa ali, vai indo, vai para o campeonato, vai gostando, vai crescendo, até chegar a um nível brasileiro, um nível estadual, um nível olímpico. Esse é o trabalho que a gente começa. Interessante, né, professor, que esses polos de vocês aí atingem crianças, os músicos nas escolas, né? Uhum. Aí dali vocês levam a gurizada a gostar do atletismo, né? Esse trabalho é que é interessante, né? Muitas vezes as crianças, elas não conhecem o atletismo. Embora o atletismo seja o esporte base que a gente chama, que envolve um movimento de correr, saltar, lançar, arremessar, coisa que todo mundo faz quando é criança. Só que às vezes a criança não tem esse olhar e não é culpa dela, é normal. Então, a gente pega essas habilidades que ela já tem natural, começa a desenvolver. E aí, por exemplo, a gente levou, a criançada às vezes nunca tinha saído da cidade de São Cepé. Levamos para Porto Alegre, levamos para Ivoti, que teve campeonato, né, nesse último final de semana. Teve campeonato e a gente conseguiu 2 ouros no lançamento do dardo, lançamento do disco, e tivemos uma prata e um bronze nos 60 metros. Sendo que dos 7 atletas que estavam na final nos 60 metros, 4 eram nossos. E saíram de São Cepé. Então é um novo mundo que eles descobrem, é uma nova possibilidade através do esporte, através do atletismo, que eles conseguem ver e perceber na vida deles. Eles foram, viajaram, que já é um evento por si só a viagem, e aí conseguiram competir, tem essa interação com outras crianças, conhecem outras realidades, e aí foram lá conquistar essas medalhas. A gente teve outros bons resultados também, em 4º lugares, 5º lugares, que acabam muitas vezes não aparecendo, mas é sempre bom lembrar nesse último campeonato aí no Sub-14. Professor Nestor, me diga uma coisa, nesse retorno aí da pandemia, esse acúmulo de provas um em cima da outra, não pode acarretar de repente algum desgaste maior, alguma lesão aí? O pessoal está bem preparado, ou o limite, a régua está mais baixa, ou como é que está funcionando a coisa? Às vezes o pessoal passa do limite e pode dar um problema, né? Passa do limite. No atletismo normalmente acontecem de ter muitas competições assim, mais em sequência. Como não são provas que exigem muito, é um desgaste grande, mas não é tão grande. Por exemplo, um 100 metros ele faz só os 100 metros ali, ou um 200. Então o risco de lesão ele sempre tem a possibilidade, sempre há a possibilidade. Sempre existir, porque pode ser que está sentindo um pouquinho, forçou, e aí aconteceu. Um atleta nosso acabou sentindo a posterior lá nos Jogos Universitários em Brasília, porque ele já vinha numa sequência, ele ganhou bronze no decathlon, que são 10 provas que ele faz em 2 dias, então é bem puxado. Desgastante. Bem desgastante. Aí ele correu o revezamento 4 por 100, e aí um dia antes ele até me falou, esse revezamento 4 por 100 é o Maurício Moreira, ele ficou em 2º lugar também junto com a equipe, e aí ele foi correr, ele me falou um dia antes, estou sentindo um pouquinho da posterior. Aí eu falei, recupera, a gente faz uma massagem, faz uma liberação, e aí ele foi no outro dia e deu uma sentidinha, mas já está recuperado agora para o campeonato que tem no próximo sábado. Ainda bem, mas sempre há esse risco, sempre há essa Você falou em Jogos Universitários, conta para nós um pouco como foi lá o trabalho dos Jogos Universitários, quando os resultados a gente já divulgou, mas é bom dar uma relembrada, e esse intercâmbio, a importância dessa vivência de você junto com os atletas do resto do Brasil. Olha, os Jogos Universitários assim, foi uma conquista muito legal, foi muito acima do esperado. Em 2019 a gente tinha ido com uma delegação de 9 atletas, aconteceu no Ceará, a gente conseguiu uma medalha de bronze. A gente já estava super feliz com isso, imagina uma medalha de bronze para um projeto que estava recém sendo reestruturado. Aí 2020 não teve, 2021 Jogos Universitários em Brasília. Fomos com uma delegação de 47 atletas, não só do atletismo, né, de toda a UFSM, mas aí do atletismo a gente foi com uma delegação de 9 atletas. 9 atletas foram em Brasília, trouxemos 5 medalhas. 5 medalhas numa competição de nível nacional, numa competição que tinha atletas olímpicos lá. Atletas que estavam em Tóquio e aí começaram, são de universidades particulares, têm esse apoio, foram lá competir, bateram recordes na competição, a competição teve vários recordes também. Então foi muito legal, muito interessante esse trabalho. A gente foi lá, então saímos aqui no sábado, saímos no sábado dia 10, sábado de noite, aí vai Porto Alegre, de Porto Alegre pega conexão para São Paulo, de São Paulo para Brasília. Aí chegamos no domingo, em Brasília ficamos ainda os horários de conexão no aeroporto, né? Os aviões não estavam certos. Ficamos no hotel lá, descansamos. As competições começavam na quarta, era sempre na quarta, quinta, sexta e sábado. Foram 4 dias de competição, começava às 8 da manhã
e aí até mais ou menos 1, 2 horas da tarde. E eu tenho que falar aqui, os nossos atletas foram guerreiros. Pensa em Brasília, num sol de 35 graus, umidade relativa baixa e correndo a 1 da tarde na pista. E a gente foi lá, conseguimos conquistar as medalhas. Aí na quinta-feira conquistamos o bronze nos 100 metros com o Gustavo e o bronze no decathlon com o Maurício. Essas duas, só disso a gente já estava muito feliz. O que a gente estava preparado, mesmo que a gente queria repetir o feito, era o do 4%, que a gente tinha conquistado a medalha de bronze no Ceará, em 2019, e esse ano não. Vamos tentar repetir o feito. Se a gente conseguir repetir o feito, a gente já está com o trabalho cumprido, conseguimos manter, né? Mas a gente foi e conquistou a prata. O Maurício, o Heitor, o Emanuel e o Gustavo, são os 4 atletas do revezamento. Conquistamos a prata entre mais de 30 universidades que estavam lá. Então conquistamos a prata, isso foi na sexta-feira. E aí no sábado, as 2 últimas competições, os 2 revezamentos, 4x400, que é uma volta completa na pista. Conquistamos o bronze com os meninos também, com os mesmos 4 meninos, e também com as meninas. Conquistamos nas 2 categorias o bronze. Então foi com a Bruna, com a Daniela, com a Silvana e com a Adriele que a gente conquistou o bronze. Então 5 medalhas dentro do atletismo. Foi assim, o supra-sumo para nós, estamos muito contentes, porque olha, realmente, disputar com atletas de outros estados e atletas de nível olímpico é muito difícil. E como tu falou, em relação à experiência, a experiência também para os nossos atletas é muito rica. Pensa que ele está podendo conversar com um atleta que foi para uma Olimpíada, ele consegue perceber como é que é na Olimpíada, como é que foi lá em Tóquio, porque dentro dos atletas tem às vezes o atleta com o público de fora é mais difícil de ter esse contato, mas o atleta com outro atleta é muito mais fácil. E se tu for perspicaz, sempre pega alguma coisa do outro Exato, atleta, tu vê uma forma de aquecer diferente, por que está fazendo isso? Aí eu também consigo ver o que está de mais atualizado. Aí é o intercâmbio, a troca de informações. Né? Exato, o que está mais atualizado? Por que ele está fazendo isso? Aí às vezes pergunta para o técnico dele, nós como técnicos também temos essa facilidade de conversar com outros técnicos e aí ter esse intercâmbio, essa troca de ideia. Mas como é que tu desenvolve o projeto? Aí tu vê que a dificuldade da pandemia ela foi para todo mundo. O pessoal também estava sem pista, estava treinando na rua, como é que adaptou? Então tu consegue ter todo esse amplo aspecto que não conseguiria só aqui, nós nichados em Santa Maria, e talvez no estado também não, mas agora tu pega o Brasil, que é quase um continente, digamos assim, pega quase todo o continente sul-americano, então é bem legal mesmo essa troca, é muito rica para nós. É um leque de informações, né? É muito, muito bom, muito bom. E a estrutura física lá, deu para você ver alguma coisa diferente lá também, onde foram realizados os jogos, a estrutura de pista, estrutura que vocês puderem trazer como experiência para cá, como novidade para os jogos que estão sendo realizados aqui? A estrutura das pistas, ela foi boa, não era das melhores, não era a melhor pista de Brasília, que foi. E às vezes tu vê algum aspecto, isso aí pode ser aplicado lá, pode ser, entendeu? Mas não tinha nada diferente do que você está fazendo aqui. Com certeza, o que está fazendo aqui já é de primeiro mundo, é inclusive melhor do que a pista que a gente correu lá. Mas sempre tem coisinhas, às vezes a organização, por exemplo, tu vê assim, esse local está bem organizado, a área de confirmação dos atletas fica próximo, fica longe, quem sabe quando a gente trouxer para uma competição aqui, reorganizar, então sempre consegue pegar esses detalhes, essa bagagem sempre vai, quando sempre a gente vai num lugar novo tem essa bagagem, porque lugares conhecidos como a pista da Sojipa, que a gente compete regularmente todo ano lá e mais de uma vez por ano, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona o local. Agora quando tu vai em outra pista é totalmente novo, até o espaço, aí tu vê zona de aquecimento, essa zona de aquecimento é legal, isso aqui dá para fazer, a questão de arquibancada, estrutura, então tudo isso também traz experiência, além de a gente ter essa experiência teórica, essa experiência dos atletas, a gente também do local dá para trazer bastante coisa. E o importante é esses que foram, trazem também essa experiência para os que ficaram aqui, né? Exato. Incentiva, motiva, dá uma nova maneira de trabalhar, né? Principalmente motivação, acho que tu falou, esse incentivo. Porque pensa, por esses atletas, estavam lá em Brasília, conheceram outro estado, e aí o atleta que ficou aqui, ele fica pensando, não, mas eu quero ir ano que vem. Eu quero estar lá também ano que vem. Não tem espaço para todo mundo, então tem que ser melhor. Só que isso não é algo ruim, porque ele vai treinar, e aí o outro atleta também quer ir de novo, então ele também vai treinar. Então sobe a régua e deixa a gente melhor. E principalmente eu acho nas pequenas cidades, por exemplo, o Maurício, que é de Nova Palma, pensa, ele está em Nova Palma, ele conquistou 13 medalhas em Brasília. Quanto que ele não vai impactar na comunidade, nos jovens ao redor, no projeto que ele ensina
Eu também quero isso. Se ele saiu daqui e conseguiu, por que eu não posso? Então é toda uma outra visão. Exemplo, né? É o exemplo, e o exemplo arrasta, não adianta. Aí vem fazendo, vem treinando, vem se dedicando. Às vezes o pessoal sem muitas condições treinando no asfalto, que é ruim, porque o impacto é muito maior, então a chance de lesão é maior de treinar em espaços não adaptados. O pessoal do salto, lançamento, fica muito mais difícil de treinar, mas conseguiram. Além dessas medalhas, a gente teve 5 quartos lugares, que o quarto lugar não aparece, mas ficamos ali. Beliscou, né? Ficamos a centímetros da medalha. A gente também ficou com uma 4ª melhor equipe do país, 4ª melhor universidade. Então, pensa no leque de universidades, além das medalhas, porque soma todos esses pequenos pontos, né? A competição de atletismo o primeiro colocado da prova, são 8 que pontuam. O primeiro fica com 13 pontos, segundo com 8, depois 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, cada pequeno ponto soma. E a gente estava com uma delegação de 9 pessoas só. Tinha faculdades que tinham 15, 20 atletas. Então, é bem desigual. Mas mérito deles também que conseguiram levar os atletas. Mas vocês chegaram numa pontuação melhor. Ficamos em 4º lugar. A gente está assim, muito isso satisfeito. aí é uma situação também que norteia muito o trabalho de vocês, né? Mostra o que está certo e o que tem que corrigir, né? Porque se vai lá, não dá nada, nós estamos começando do zero. Deu porque a coisa está caminhando, então é por ali, né? Isso é até para vocês, motiva vocês também, né? Que estão fazendo o projeto, né? Sim, muito, muito. O resultado, a gente sabe que o resultado não é tudo, mas ele ajuda bastante. Ele ajuda bastante. O caminho está no... Exato. Se a gente conseguiu, por isso que a nossa meta era, vamos tentar repetir o feito de 2019. Porque a gente repetindo, a gente sabe, conseguiu manter a base, conseguimos já levar mais atletas esse ano, porque tem que ter índice, né? Então são atletas que precisam bater os índices da competição para poder ir competir. Por isso que a gente pensa, não, levamos mais atletas, repetimos o feito e ainda melhoramos em muito mais, uma proporção muito maior. Então a gente sabe que tem que continuar fazendo esse trabalho. Sem a estrutura que vocês vão ter a partir de agora, né? Sem a estrutura que vamos ter a partir de agora, com pandemia. Claro, a pandemia prejudicou todos, porque né? Vocês, com a estrutura que tinham, o atleta saía daqui do Carvão e ia correr numa pista, por exemplo, você falou na Sojipa, totalmente diferente. Isso totalmente tudo influencia, né, no resultado, né? Tudo influencia. São detalhes de segundos que te tiram num posicionamento. O próprio forma de pisar na pista, o impacto é diferente. Não, e o atletismo é segundos, centésimos, exatamente, é um piscar de olhos, né? É um piscar de olhos. Teve um atleta que ele ficou em 3º no salto em distância por 1 centímetro. Então, tu vê com essa estrutura que vocês vão ter agora, com essa experiência que estão trazendo, o resultado tem que ser melhor, deve ser melhor, né? Com certeza. E podendo ter esse trabalho na pista também, de poder ter esse olhar clínico ali em cima do atleta, poder cobrar, que às vezes de longe não tem toda a cobrança. Ali a gente sabe, não, esse próximo 200 metros ele tem que ser mais forte. Não, dá para ajeitar isso aqui, tu consegue lançar mais longe, tu consegue arremessar, enfim. Então esses pequenos detalhes também fazem diferença com a chegada da pista. Para o projeto, para o lado material do projeto, esses resultados ajudam também vocês a requerer mais condições, né? Com certeza, porque para a gente conseguir um patrocínio, conseguir o apoio, fica muito melhor. A gente sabe que as pessoas querem apoiar quem está, embora o apoio seja geral, que tu demonstra um resultado, tu consegue um apoio maior. O teu nome tem que aparecer, né? Exatamente. Então, com esses resultados dos pessoal da categoria de base, que a gente já está pensando, porque o nosso planejamento é a longo prazo. A gente planeja daqui a 5, 6 anos ter um atleta correndo num Troféu Brasil com chance de ir para uma Olimpíada. É isso que a gente... E talvez esses atletas aqui do Sub-14, Sub-16 que estão ganhando medalhas aqui agora, esses dois que ficaram em 2º e 3º nos 60 metros, sejam os atletas que daqui a 4, 5 anos vão estar ganhando ouro nos Jogos Universitários. Então a gente tem esse pensamento de longo prazo com categoria Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, até chegar no adulto. Porque o atleta ele é construído ao longo do tempo. Então esses resultados mostram que a gente consegue motivar os jovens que estão ali no Sub-16, Sub-14, a continuarem treinando para chegar lá, e também quem já está lá, continuar motivado para conseguir melhores resultados. Vocês têm projetados mais provas esse ano ainda? Temos mais uma prova, o Campeonato Estadual, acontece dia 30. A gente planeja chegar como a melhor equipe do estado, a gente sempre planeja chegar, mas a melhor equipe é difícil porque é na casa da Sojipa, é em Porto Alegre. Aí a Sojipa ela tem um contingente de atletas muito maior. E aí nos 2 últimos estaduais a gente conseguiu ficar em 2º lugar no estado, no 2018 e 2019. 2020 não teve, né? Então a gente planeja chegar como a 2ª melhor equipe do estado.
de novo nesse campeonato estadual. A gente está indo com bastante, está indo com uma delegação de 40 e poucos atletas, então a gente quer chegar lá para brigar, para mostrar esses atletas que competiram lá, vão estar competindo de novo, para conseguir o melhor resultado possível. Professor, quantos colegas tu tens trabalhando dentro desse projeto do atletismo? Quantos te auxiliam? Tem vários. Se eu for citar o nome de cada um, posso esquecer. Porque como a gente atua em muitas frentes, tem o pessoal que trabalha nas extensões nos projetos, tem os bolsistas, tem os treinadores, tem o professor Luiz Fernando, que é quem coordena toda a galera, tem o pessoal do grupo de pesquisa, que também desenvolve pesquisa com os nossos atletas. Então é muita gente. Assim, mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas atuando envolvidas no só na parte organizacional, né? Digamos assim. Fora mais todos os atletas. Aí a gente passa de 100 atletas. Mais de 100 atletas. Qual é a maior dificuldade que vocês têm hoje para desenvolver o trabalho financeiro? Financeiro pesa bastante, mas a gente tem muito apoio da universidade. Isso é bom. Esses resultados também ajudam a gente a receber o apoio, porque como tem custo de inscrição, custo de viagens, as viagens normalmente são sempre para Porto Alegre ou para a região, que é onde está focado, digamos assim, o atletismo no Rio Grande do Sul. Claro que tem também as competições nacionais, mas a gente se a gente conseguir trazer alguns campeonatos aqui para Santa Maria, que é o nosso objetivo, a gente já consegue diminuir também esse custo, porque acontece aqui, o deslocamento é menor, mas eu digamos assim que o financeiro, antes era um problema também, era o espaço de treino. Agora com a pista isso vai ser sanado, a pista deve ficar pronta em março, a princípio. A gente quer fazer uma boa inauguração também, uma bela inauguração, chamar o pessoal de todo o país aí para vir correr e lançar e saltar, enfim. Mas aí a questão, acho que o financeiro é o que mais impede. Mas volta aqui, a gente tem muito apoio da FSM, mas claro, sempre o dinheiro, quando tiver mais, a gente consegue investir mais, ter mais acesso, abrir mais polos também, então é sempre interessante. O fato de não ter aulas presenciais ainda na universidade está prejudicando um pouco o trabalho de você. Tem atletas que moram em outros municípios, você tem que fazer o treinamento à distância, não dá para fazer o presencial. Isso prejudica? Prejudica por causa que quando estava as aulas presenciais, os atletas estão aqui na cidade, obrigatoriamente. Então a gente consegue marcar horários específicos de treino, onde consegue juntar até para um atleta motivar o outro. É difícil tu estar ali todo dia sozinho, ir para a rua da tua cidade, para a pista da tua cidade, para te pegar, treinar, e aí sem a motivação. Às vezes, como tu bem falaste, são centésimos de segundo que fazem a diferença. E aí tu tem alguém correndo do teu lado, faz toda a diferença, porque mesmo no treino o atleta tem isso, de não querer perder. O teu desempenho, né? Exato. Treinando sozinho é sempre tu ali contigo mesmo, e é bom esse progresso, mas tendo outro do lado consegue puxar um pouquinho mais, ganhei agora, e no próximo quer ganhar. Então isso vai motivando e vai puxando. Tu ver outras pessoas treinando, às vezes meio-dia, que é o horário que muitos atletas tiveram que trabalhar durante esse período, né? Não conseguiram se manter, então tendo que usar os seus intervalos para treinar, para se manter. Então isso é muito interessante, é muito bom, vai ser muito bom quando as aulas voltarem. A princípio é para voltar também no ano que vem. A gente vai conseguir reunir toda a equipe e ter os atletas sobre o nosso cuidado, digamos assim. Que aí tu consegue ver, tu treinou hoje? Treinei. Tá aqui, eu tô vendo, vi que treinou, vi que tu deu o teu máximo, vi como é que foi. E essas pequenas melhoras fazem muita diferença no final. Com certeza. Alguma coisa para complementar, professor? Eu acho que só realmente agradecer o espaço, agradecer os nossos atletas que foram lá, enfrentaram as condições que não foram as melhores, correram no sol de Brasília, 13h, realmente é complicado, mas foram lá, deram o seu melhor, chorei lá no final, porque é muito, muito, muito legal ver esse trabalho sendo reconhecido através dos resultados dos atletas e também com vocês, contigo, Tess, que sempre nos dá espaço aqui. Isso é muito legal. A gente recebemos uma menção na Câmara dos Vereadores, também aqui do reitor da UFSM. Então isso mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito, a gente está sendo reconhecido e o reconhecimento para o atleta vale muito, porque ele está ali se dedicando todo dia, aí ele ganha, tem reconhecimento da medalha, mas também tem reconhecimento das pessoas que estão em volta. Então muito obrigado, continuem apoiando o esporte, continuem consumindo conteúdo do esporte. Talvez muitas pessoas que estão vendo isso aqui não conhecem o atletismo, nem sabiam que tinha uma equipe de atletismo, e esse teu espaço é bom para divulgar, seja o atletismo, seja qualquer outro esporte. Então obrigado a todo mundo que está acompanhando e muito obrigado também pelo teu espaço. Legal, grande abraço, sucesso, né? E que a gente daqui para frente
traga mais resultados positivos e agregue mais gente no atletismo. Com certeza, com certeza. Estamos indo embora, um grande abraço, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios.